reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, redistribuído para o Vale do São Francisco, inicialmente como gestor de implantação da Universidade Federal da região. Ele esteve à frente da instituição de 2004 a 2011 e foi um dos responsáveis por diversas conquistas no começo dessa história. Em comemoração aos 14 anos da Univasf, no Entre um Café Uma Prosa de hoje, a gente recebe o primeiro reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, José Weber Freire Macedo. Seja bem-vindo à TV Caatinga, professor. Obrigado. O senhor veio para Petrolina em 2003, indicado pelo MEC como gestor de implantação. Como o senhor recebeu esse novo desafio de começar a primeira universidade federal com sede no interior do Nordeste? Quando o Ministério da Educação pediu para que eu fosse a Brasília para conversar sobre isso, eu tive uma certa surpresa. Mas não hesitei em aceitar, não. Eu aceitei, até porque eu via isso como um desafio. Só não tinha a clareza do que seria o tipo de trabalho de início, né? Então, essa foi a primeira constatação, pelo que depois vieram outras. E essa experiência lá na Federal do Espírito Santo contribuiu de alguma forma ou começar do zero trouxe situações totalmente novas, assim? Não, claramente foi. A minha experiência da Federal do Espírito Santo foi uma das coisas mais importantes que eu tinha. Primeiro porque eu já conhecia bastante o que era a questão da estrutura do Serviço Público Federal quanto à universidade. Já tinha experiência nisso, de tudo, tanto na parte acadêmica como na parte administrativa. Isso foi fundamental. Na realidade, quando o MEC aponta uma outra universidade gestora para iniciar uma nova, ele parte desse princípio, de que tem que ter uma universidade com experiência para começar uma outra. Ele arruma um pai, para criar aquela nova universidade. O senhor veio para cá com uma equipe de trabalho e começaram numa casa no centro de Petrolina, foi isso mesmo? Fala um pouco sobre esse início da Univasf. Então, na realidade eu selecionei uma equipe de, eu creio que umas 8 pessoas, mais ou menos, 8 a 10 pessoas do Espírito Santo, e convidei eles a participarem daqui. Na realidade também tinha o fato de que eu contava com cargos de direção que eu poderia atribuir a essa equipe. Então, para isso, a experiência do Espírito Santo foi fundamental. Eram todos eles com determinadas, atribuições técnicas que que iam ser determinantes para o início. Tudo muito estratégico, né? Isso, para a questão estratégica da relação com a universidade. Eu cheguei, eu queria formar a equipe com pessoas aqui da terra também. Então nós recorremos ao antigo Cefet, que é o Instituto Federal, e solicitamos a colaboração de servidores do Cefet na ocasião. E eles colocaram à disposição uma série de servidores para poderem ajudar. Praticamente foram selecionados por volta, calculo, de uns 12 mais ou menos. E aí formou a equipe junto com o do Espírito Santo. Foram um quadro, os 20 primeiros técnicos da universidade foram essas pessoas. Daí foram atribuídos as funções de cada parte dessa equipe, eles assumiram isso e aí nós iniciamos num quarto de hotel. Além de toda uma equipe que praticamente essa não veio, mas que foi a que fez o planejamento pedagógico do curso. Também fizemos de início um planejamento do que foi feita uma pesquisa em toda a região, pensando em quais os cursos que deveriam ser para a universidade. E essa é a minha próxima pergunta. Como que foram escolhidos esses cursos, dos primeiros campos? Foi dessa forma. Foi feita essa pesquisa de duas ordens, uma pesquisa quantitativa e uma qualitativa. Uma quantitativa com a população, determinando o tipo de amostra, se
controlando a amostra, como se faz numa pesquisa normal. E outra qualitativa com pessoas que são representativas, tipo assim, o bispo da cidade, o prefeito, ouvimos todo mundo. Nesse aí tivemos o quadro do que seriam... A gente já tinha uma suposição que alguns cursos seriam fundamentais. A pesquisa veio só confirmar isso. Por exemplo, o curso de medicina foi o curso que mais deu, pela problemática da saúde. Enfermagem, alguns cursos de engenharia, os cursos de agrárias, quase todos eles, nós viemos confirmar, mas nós queríamos ter a fundamentação técnica para que não dissesse como que foi a escolha desse curso. Então foi dessa forma. Você perguntou do início. No início nós alugamos uma casa. A casa na realidade tinha três cômodos de salas, né? Uma sala, uma entrada, 3 cômodos, uma cozinha. E colocamos toda essa equipe de 20 pessoas dentro dessa casa. Só faltamos ficar um sentado no colo do outro, porque não cabiam dentro da casa. Ali naquela casa foi colocado tudo. A reitoria, a vice-reitoria, não tinha vice-reitoria, né? Só eu no início, como gestor. E toda essa equipe que foi distribuída nesses cômodos. Tinha que começar uma universidade, até porque a imprensa local ficava toda em cima ali, queria saber como é que está. É um tempo ruim e maravilhoso ao mesmo tempo. Inicialmente, a Univasf já se fez presente em 3 estados, né? Que foi Bahia, Pernambuco e Piauí, como ainda permanece. Por que a escolha desses estados especificamente? Ela tem uma concepção de nascimento que ela é a Universidade Federal do Vale do São Francisco, mas a indicação dela de atuação é para toda a estrutura. Ela está aberta a isso. Ela não é uma indicação exclusivamente ao Vale do São Francisco. Progressivamente, a gente percebeu também que a demanda era muito grande, como é até hoje. Todos os estados queriam, né? Iniciamos primeiramente lá no Instituto Federal, no Cefet, que emprestou as primeiras salas para a gente, a parte administrativa nessa casa alugada, mas aí tínhamos que planejar a implantação da parte física e o terreno, aonde que vai colocar. A questão da infraestrutura, né? Isso. Iniciamos pela primeira, foi a doação da fazenda, que também exigiu todo o cuidado de papelada e tinha situações inusitadas, né? Por exemplo, chegar na fazenda, havia os animais, como que iam fazer com os animais, como tratar esses animais, fica com os animais ou não. Inicialmente, os cursos em Petrolina, no campus sede, que hoje é o campus sede, né? Foi no Cefet. Aí em Juazeiro também não tinha ainda sede. Como que foi isso? Foi um desespero geral. Arrumamos um lugar chamado Facju, em Juazeiro, que não era, e se revelou um lugar inapropriado. Nós recebemos a doação daquele local. O local tinha documentação problemática de documentação, ainda tem esse lado ainda, tinha problema de documentos ainda. E era muito distante, mas instalamos os primeiros cursos de engenharia lá. Não havia lugar em Juazeiro para instalar. E aqui em Petrolina foi feito no Cefet e eu preocupado comecei a perceber com clareza que não ia dar certo a instalação de toda a estrutura da universidade com os cursos de saúde, agrárias e outros lá na fazenda. Percebi que aquela área central ali perto onde é hoje a reitoria era mais apropriada. Mas daí tivemos que ter toda a documentação do Ministério da Aeronáutica de concessão da área, e é uma estrutura que contava com uma equipe também. Agregamos procuradores, isso progressivamente foi tomando corpo. Em determinado momento eu percebi o erro da Facju, falei, não vai dar, é muito distante, uma escola para ter a estrutura de engenharia, com uma quantidade de alunos que a gente já aproveitava que seria muito grande, tinha que ter deslocamento, falei, tem que ser no centro de Juazeiro. E aí, um belo dia, eu estava cruzando a ponte, o presidente Dutra, junto com um dos assessores, eu vi aquela fábrica e falei, o que é aquilo ali? É uma fábrica.
que tem? Ela está abandonada aí faz 15, 20 anos. Eu falei, vamos para lá. Fomos para lá. Falei para a moça que estava lá dentro que era comprar essa fábrica aí. Fomos para Brasília, fomos para a Avenida Paulista de São Paulo, onde ficava o escritório, negociamos com os americanos. Tudo isso foi compondo o que se chama um nascimento de uma universidade. A arqueologia foi dentro do MEC, uma assessora do Cristóvão Buarque me chamou a atenção que não havia nenhum curso, uma nordestina, uma baiana, eu não me lembro o nome dela, e ela falou para mim, olha, não existe nenhum curso de arqueologia no país público, e tem uma área em São Raimundo Nonato que é uma verdadeira bênção para a humanidade, com centro de pesquisa, com tudo. E aí eu conheci o que era o projeto da doutora Niede Guinon. Eu falei, olha, a gente está interessado, gozado que a arqueologia não fez parte daquela pesquisa inicial. Essa foi o MEC que apontou que gostaria, né? O Cristóvão através dessa assessora. Foi marcado, ali mesmo ela telefonou para a Niede, foi marcado em Recife um encontro da Niede com uma outra pesquisadora. Eu fui para Recife, embarquei ali naquele dia mesmo para Recife, cheguei em Brasília, eu não ia voltar para Petrolina, voltei para Recife, fiquei no hotel em Recife, fui encontrar elas dentro do hotel e lá nós foi aberto o curso de arqueologia na palavra com ela. E hoje, depois de toda essa labuta, né, a Univasf é reconhecida nacionalmente, né? Já formou diversos profissionais. E ela foi considerada na época pelo MEC, isso foi as palavras do secretário executivo do MEC, o Paim, que eu não me lembro o primeiro nome do Paim, né? Às vezes se confunde com o senador, mas não é, foi o secretário executivo do MEC. A universidade foi considerada pelo MEC o melhor projeto de interiorização das universidades brasileiras, E daí você tem consciência de que de fato foi. Dentro de Petrolina e Juazeiro, aos poucos, foi se firmando uma visão de que eu não era tão estrangeiro assim, né? Que era uma coisa que eu assumia como se eu fosse uma pessoa da terra, um reconhecimento pelo trabalho que foi progressivamente sendo instalado dentro da comunidade até chegar finalmente você ver a universidade inteira construída. Cada prédio que tem hoje nessa universidade foi concebida rigorosamente em cima de planejamento, né? Tudo, as discussões e o que tem, é isso. Para encerrar, eu deixo espaço para o senhor deixar uma mensagem pelos 14 anos da Univasf. A Univasf hoje não é brincadeira dizer que ela é uma universidade que o resto do Brasil, se não conhece fisicamente, deveria conhecer, né? Até para aqueles que moram principalmente no Sudeste, e eu moro hoje no Sudeste porque eu sou de lá, mas eu me sinto mais nordestino do que nunca, eles deveriam vir aqui para olhar isso, para pensar, para ter uma dimensão que muitas vezes eles não têm. E eles não têm. E eu conheço o Sudeste também. Eu te digo com certeza que os prédios que a universidade aqui tem são bem melhores e superiores a uma das melhores universidades do país, que é a Unicamp. Sabe? De tão bem estruturada que ela é. Então, os laboratórios aqui são laboratórios que surpreendem e são melhores, talvez, que vários laboratórios das grandes universidades brasileiras. O nível é fantástico. Então, é um exemplo do que é o Brasil, do que se pode ter de potencialidade em pleno sertão, né? Do que é o povo nordestino, né? E é isso que eu transmito. A universidade foi construída com isso, com trabalho, com a dedicação, tanto de pessoas daqui, do Nordeste, como pessoas do Sudeste, foram construídas por brasileiros, que jamais deveria ter essa separação, né? E que eu tenho absoluta certeza que isso deve ser uma dimensão de orgulho do Brasil inteiro, né? É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada, professor, por sua participação aqui com a gente, pela sua grande contribuição. Muito obrigado. Né, para o desenvolvimento do sertão através da Univasf. E vida longa a essa instituição tão importante.
E a você que nos acompanhou, a gente fica por aqui. Até a próxima edição do Entre um Café e uma Prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.